Boa noite a todas e a todos. Vamos dar continuidade à nossa semana de recepção, à nossa semana de acolhimento da segunda turma do curso de Direito. Hoje, dia 11 de agosto, nós comemoramos então o Dia do Advogado e aproveitamos a oportunidade para fazer esse evento, né? A nossa palestra, cujo tema é Dia do Advogado, a importância da advocacia no bico do papagaio. Para participar da palestra de hoje, eu convido então para integrar a mesa a doutora Daiane Cristine Giacomo Ribeiro, advogada na área privada desde 2003, com escritórios em Tocantinópolis e Araguatins. Atuou como conciliadora do Juizado Especial Civil da Comarca de Tocantinópolis, foi procuradora dos municípios de Araguatins, Santa Terezinha e Tocantinópolis, presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Tocantins, subseção de Tocantinópolis, é graduada em Direito pela Fundação de Ensino Otávio Bastos, em São Paulo, especialista em Direito de Família, Penal, Público e Previdenciário, e exerce advocacia pro bono para vítimas de violência doméstica e palestrante sobre a Lei Maria da Penha. Também convido para integrar a mesa o advogado Dr. Antônio Carlos Porto Aquino Filho, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica PUC Goiás, especialista em licitações e contratos pelo IPOG, tem experiência de 11 anos na advocacia. Foi assessor jurídico da Procuradoria-Geral de Aparecida de Goiânia, em Goiás, é advogado do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Tocantins e analista em licitações e contratos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins. Atualmente advogado em Tocantinópolis e região, atuando nas áreas de direito previdenciário, consumidor, civil, empresarial, trabalhista e licitações, além de ser também professor convidado da Universidade Federal do Norte do Tocantins, na UFNT, ministrando a disciplina de Direito Civil 3, Contratos. E por fim, também convido para integrar a mesa o Dr. Giovanni Moura Rodrigues, natural de Tocantinópolis. É advogado militante desde 1993, com quase 30 anos de profissão. É o atual presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Tocantinópolis. Entre os anos 80 e 90, trabalhou na Polícia Civil, tanto em Goiás como no Tocantins. E também foi delegado regional de polícia da cidade de Tocantinópolis. Bom, a dinâmica da palestra funcionará da seguinte forma. Cada palestrante terá de 20 a meia hora para falar, né, sobre a temática, e depois desse tempo nós abriremos para a discussão. Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Como sempre, eu vou sempre indo primeiro, né? Mas eu vou aceitando a missão. Eu sou advogada na comarca aqui de Tocantinópolis há aproximadamente 18 anos. E há 18 anos atrás eu estive numa cadeira como a de vocês. E o incrível é que quando você estuda o curso de Direito, que para mim, eu sempre fui apaixonada por Direito, eu não me imaginava em uma outra profissão se não fosse a advocacia. Tanto que, como eu sou filha de advogado, a minha família tinha uma preocupação de eu estar querendo cursar Direito por influência. Mas até nas minhas brincadeiras de casinha, enquanto todos brincavam de princesa, eu era advogada. Tinha que ter uma advogada no meio das brincadeiras. Então, eu nunca me imaginei exercendo outra profissão e nem lutando por direitos e nem lutando pelo meu direito. Porque, assim como toda a profissão, a advocacia não é uma profissão fácil para as mulheres. Nós ainda estamos lutando para alcançar o nosso espaço. Eu pulei o protocolo, mas eu queria agradecer o convite do professor Danler, e eu sei que foi uma indicação do meu presidente, e cumprimento o Dr. Giovanni, o Dr. Antônio, o Dr. Fabrício, David, e como dizia o meu pai, o meu ex-chefe, o seu Edivaldo, que foi prefeito de Santa Terezinha, na época que eu fui procuradora no município de lá. É uma honra para mim muito grande estar hoje aqui podendo conversar sobre os desafios da advocacia no norte do Tocantins. Porque quando eu cheguei a Tocantinópolis, eu era a primeira advogada mulher aqui na região que estava atuando, né? Tinha a doutora Paulette, mas que ela fazia um serviço de assessoria jurídica na Defensoria Pública na época e depois junto aos juízes da comarca. E eu fui a primeira a enfrentar essa luta da advocacia num ambiente, num local onde só tinha advogados, grandes advogados, como o Dr. Giovanni, que foi um dos primeiros advogados que eu conheci quando eu cheguei aqui, e era um espaço mais masculino. E, na época, eu não gostava de direito penal, o qual hoje eu sou apaixonada. Mas eu não gostava. Tanto é que as minhas médias em direito penal durante a faculdade eram médias para passar. Porque nunca foi algo que me apaixonou, nunca me palpitou o coração. Porque no decorrer do curso de direito, você vai descobrindo com o que você se identifica. E aí eu cheguei aqui em Tocantinópolis,
onde o meu pai já estava advogando há quase 40 anos e advocacia criminal. E o primeiro serviço dele foi: vá à cadeia. Ao chegar na cadeia, você vai conversar com tal pessoa e você não vai pedir para tirar da cela, você vai ter que entrar nas grades. É lá dentro que você vai atender o seu cliente. Então, para mim, foi um desafio muito grande ao ter o primeiro contato com o delegado da época, que ele assustou por eu ser mulher e por não aceitar ser tratada diferente dos meus colegas. Ele falou: não, você não quer que a gente arrume um espaço adequado para você conversar com o seu cliente, para você se sentir mais segura? E aí meu pai: não, ela não quer, porque quando eu venho, eu converso com eles nas grades. Então ela também vai ter que conversar lá. E isso eu só tremia, eu não sabia nem o que eu ia falar. E detalhe, você chega para conversar com um cliente, o Dr. Giovanni, que atua muito na área criminal, sabe disso, eles sabem mais direito penal que a gente. Eles sabem todos os códigos decorados, todos os artigos, e eles falam: tô assim, e eu ficava só olhando e concordando. E aí meu pai falou para mim a seguinte frase: escolha um cliente e você vai fazer a defesa dele sem cobrar nada. Porque aí você vai descobrir se essa realmente é a profissão que você deseja. Porque se você cobrar, você vai fazer pelo dinheiro. Se você não cobrar, você vai fazer pelo amor da profissão. E aí você vai descobrir. E aí eu fui, esperta, né? Como nós mulheres somos, escolhi o serviço mais fácil. Levei para ele o processo do serviço mais fácil. Ele falou: não, estou vendo que essa regra não vai dar certo. E escolheu o serviço mais difícil, que era um júri de uma mulher que tinha matado o marido e que não queria nenhum tipo de defesa. Ela mesma já tinha se condenado. Então, o primeiro passo, eu tive que convencê-la a me aceitar. Mas, naquela época que eu cheguei, e assim como o Dr. Giovanni há 30 anos atrás, era uma advocacia muito diferente da que nós exercemos hoje. Não que quando vocês assumirem, pegarem a carteirinha da OAB de vocês, as portas vão se abrir e será mais fácil. Não é. Mas era uma advocacia que nós tínhamos que estudar de verdade. De verdade mesmo. Onde a gente não achava nada procurando no Google. Onde você não tinha quem perguntar. Ou você tinha um monitor, ou você tinha você. Ou você tinha os livros. E eu lembro que no nosso escritório sempre passou estagiários. E meu pai sempre ensinava para cada estagiário: ó, quando você tiver dúvida nisso, você faz assim, assim. Mas a mim ele nunca respondia. Ele sempre falava que prateleira tal, livro tal, tal. Por isso que eu acredito que hoje eu tenho uma dificuldade assim, de aceitação com a internet, seja por isso. Eu sou apaixonada pelos livros, eu sou apaixonada pelo papel, eu gosto de folhear, adoro sentir o cheiro de livro. E eu acredito que seja por isso, porque eu aprendi dessa forma. E naquela época nós não tínhamos tantos a quem recorrer. Hoje nós temos uma OAB, que é uma OAB forte, onde um advogado, se ele se sente lesado em suas prerrogativas, que hoje até lei nós temos as nossas prerrogativas defendidas, você poderia apelar a ele. Você tinha a internet para você correr, para te ajudar, ia para a mídia, todo mundo já tomava partido. Em certo ponto isso é bom para a advocacia, sim, porque de certa forma protege o nosso direito. Mas, como advogado que somos, e defendendo clientes que devemos defender, defendendo a justiça que nós entendemos que exista, algumas pessoas já saem até mesmo condenadas pela mídia. Eu sempre costumo falar para os meus filhos, eu tenho uma que ela odeia qualquer área que seja relacionada ao direito. Mas o meu menino não, ele fala que ele quer ser advogado, quer ser igual a mim, mas que ele não vai trabalhar o mesmo tanto que eu, ele sempre vai embora mais cedo. E eu sempre falo para eles que toda a história, você não deve ouvir só o lado da Chapeuzinho Vermelho. Você tem que ouvir a versão do Lobo Mau. Porque aí sim, você vai conseguir fazer um diagnóstico do que realmente aconteceu naquele caso. E desde o princípio eu sempre tive essa visão de procurar a justiça, não a forma de como eu vejo a justiça. É claro que a justiça, para mim, é a justiça que eu estou defendendo, né? A justiça do meu cliente. E assim vai ser para vocês também. Mas não é só sobre essa visão. Não é só esse lado que a gente tem que ver. O direito, ele é tão amplo e é uma profissão tão apaixonante que, às vezes, as pessoas que passaram comigo no escritório, que queriam algo como concurso, eu sempre falava assim: olha, tenta não se encantar pelo meu falar. Porque, às vezes, eu conseguia comover de uma forma de levar para o meu lado, do tanto que eu sou apaixonada pela advocacia. Mas, mesmo alguns anos atrás, e hoje, nós temos as nossas dificuldades, principalmente no Tocantins, principalmente no Bico do Papagaio. Ainda a justiça no Bico do Papagaio deixa a desejar. Nós não temos profissionais suficientes para acompanhar toda a demanda.
Por mais que os processos estejam online, hoje, na facilidade que é o online, é muito bom que o advogado possa acessar o seu processo aonde ele estiver. Eu já fiz uma audiência onde o juiz estava na praia. Eu achei o máximo, porque estava dando para ouvir aquele barulho de vento lá atrás. Olha que facilidade. Mas para o meu cliente não foi tão bom assim. Porque tira o que a justiça pede, que é o olhar no olho. É a acessibilidade. Eu não vejo hoje, nos processos online, não sei se os meus colegas vão ser contra o que eu digo, eu não vejo que consiga se fazer justiça num processo criminal onde a audiência é online. É muito fácil mentir para um celular. Já é mais difícil mentir olhando na frente de um juiz, cara a cara. Então eu não vejo essa acessibilidade como algo tão bom hoje em dia. Mas, em contrapartida, acaba se tornando algo mais econômico. Porque antes, quando a gente precisava fazer uma audiência aqui na comarca de Taguatins, você tinha que pegar a estrada de chão para ir até a comarca de Taguatins. Levava um dia, ainda tinha que achar um corajoso para poder levar a gente lá e enfrentar o doutor Marcel, que era o juiz da época. Hoje não, você faz aqui, no seguro do seu escritório. Mas para algumas pessoas isso acaba podando, porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade carente. Por mais que a internet tenha levado informações para todos os cantos, ainda existe a desinformação. Ainda existe pessoas que não reconhecem nem os seus direitos básicos e que não sabem nem como brigar por eles. Você vê isso todos os dias no previdenciário, você tem contato com isso todos os dias. Então ainda é muito difícil para a advocacia. E não existe uma democracia, não podemos falar em democracia sem a presença do advogado. Porque nós somos, sim, a voz da população. Por mais que exista no mercado tantos outros cursos de direito, e todos os dias estão saindo profissionais, e lá nem a prova da OAB vai conseguir medir se você é um profissional bom ou ruim. Porque eu já tive colegas que formaram comigo, que passaram na OAB, que trabalharam 2 anos como advogado e depois de 2 anos descobriram que não era para ele. E simplesmente pendurou uma carteirinha da OAB que tantos sofrem para conseguir. Porque não é uma profissão fácil. Você luta contra o sistema, você luta contra a sociedade, você luta contra o magistrado, você luta contra o delegado, você luta contra o policial, você luta contra o juiz, o promotor. Às vezes você luta contra o seu cliente, porque nem o seu cliente às vezes consegue aceitar o seu conselho. Já aconteceu que a gente tem aquele minuto antes da audiência que o juiz pergunta, você quer conversar com o seu cliente? E às vezes, a maioria dos advogados, assim, eu aprendi, conversa antes, né? E aí, conversei antes com o meu cliente, quando chegou na frente do juiz, o juiz fez umas 2 perguntas para ele, na época que não era online, aí, na terceira pergunta ele virou e falou assim, como que era para eu falar mesmo, doutora? Então, às vezes, você luta contra o cliente. Nem o cliente sabe como ele está sendo lesado. E no nosso bico do papagaio, uma vez eu ouvi de um juiz aqui, ele falando assim, doutor, é muito difícil, ao mesmo tempo eu fiquei muito orgulhosa disso, e eu acredito que o doutor Giovanni lembra dessa época, que ele também vai ficar muito orgulhoso. Ele disse assim, doutor, é muito difícil ser magistrado em Tocantinópolis, porque os advogados aqui são muito duros, eles pegam no pé da gente mesmo. E é verdade. E hoje já está complicado até mesmo para a gente pegar no pé do juiz, porque primeiro a gente tem que achar ele, porque tudo é online. Então, o que se tornou fácil, acabou se tornando difícil para a sociedade. Nós temos, até eu falei assim, você luta contra a polícia, o policial ali no fundo, que é meu amigo particular, olhou para mim e fez assim, não são todos, tem exceção, o James e a Érica. Aí, melhorei, né? Mas a nossa luta é constante. E aí eu vou tirar uma parte para falar para as colegas, para as futuras colegas. Para nós mulheres ainda é mais difícil. Por mais que a sociedade tenha evoluído, os advogados têm as lutas constantes deles, que nós vamos enfrentar também, mas nós ainda temos as nossas. Porque qualquer cargo que uma mulher exerça, inclusive defendendo o exercício da sua profissão, nós temos que provar diariamente que nós somos competentes. Não basta a gente ter uma carteirinha da OAB, a famosa vermelhinha, e colocar ela dentro do bolso. Para um colega basta, para nós não. Nós temos que mostrar todos os dias que nós merecemos ela. Então, infelizmente, para nós mulheres, a nossa luta ainda se torna um pouquinho mais difícil. Tanto é que
não ocupamos todas as cadeiras ainda do curso de Direito. Não ocupamos todas as cadeiras e nem em par de igualdade, todas as cadeiras da magistratura, nem do Ministério Público, nem da polícia, e nem outro ramo. Nós não conseguimos nem igualar. Assim como na OAB também não. Então, nós ainda temos que provar a nossa competência. A única diferença é que, quando você luta e faz o que você acredita, de certa forma, até essas lágrimas elas se tornam vantajosas. E olha que eu digo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu choro e choro muito na defesa da minha profissão. Eu advogo na área de direito de família e eu fiz uma opção para advogar para as mulheres no divórcio. Porque eu ainda acho que as mulheres também saem perdendo até nos divórcios. Então, não que eu me ache tão boa assim, mas eu acho que se eu fosse me divorciar, eu gostaria de ter ao meu lado uma Daiane. Porque eu tomo até ódio dos homens. Engraçado, meu pai falava assim, minha filha, a sua lista está só aumentando de inimigos, porque você leva para o lado pessoal. E é verdade, eu levo para o lado pessoal. De tanto que eu amo o que eu faço. Então não tem como você separar. Ele sempre falava assim, você tem que aprender a separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Eu nunca consegui. Porque eu levo para o lado pessoal. E como eu vim aqui hoje convidada pelo professor Damer para falar sobre os desafios, eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje na advocacia, infelizmente, é lutar pela democracia. Hoje é o nosso maior desafio. Nós vivemos num Estado democrático de direito e hoje a nossa maior luta é lutar pela democracia. Muitos lutaram por nós e hoje nós temos que reforçar essa luta. Porque todos os dias nós estamos vendo a Constituição Federal ser rasgada. Todos os dias nós estamos vendo o nosso direito ser barrado. Todos os dias, é engraçado que quando eu fazia faculdade, uma das regrinhas assim que o professor sempre nos ensinou, eu lembro o nome dele era até Vicentinho, ele falava assim, nunca se esqueça, o máximo que você tem que aprender, nunca se esqueça, o seu direito termina quando o de outro começa. Eu ficava sempre pensando, hoje não é mais assim. O nosso direito não termina quando o outro começa, o outro está invadindo até o nosso. Hoje nós temos outras brigas, e que se você for pensar bem, eram brigas dos nossos avós. Hoje nós estamos lutando para ter uma liberdade, sendo que nós já alcançamos essa liberdade, só que nós não estamos sabendo como fazer com essa liberdade. Então nós já estamos transformando a nossa liberdade em liberdade demais, e a nossa liberdade está invadindo a liberdade do outro. Olha que coisa, nós lutamos por liberdade e não sabemos usar. Lutamos por direito de nos expressar, de ninguém nos mandar calar, de eu poder falar em qualquer lugar e não queremos assumir a responsabilidade da nossa fala. Engraçado isso, né? Se for comigo, aí é diferente. Se for comigo, você tem que respeitar. Ah, mas se for você, não precisa. Hoje nós precisamos de lei para tudo. Algumas leis, não que lei seja desnecessária, mas algumas leis estão tão ligadas à educação. Como eu faço a advocacia pro bono para as mulheres vítimas de violência doméstica, um dia eu ouvi uma mãe de uma vítima falar para mim assim, doutora, o que está acontecendo com os homens? Eles estão matando muito mais. Não, eles não estão matando muito mais, não. Nós estamos falando. É isso. As mulheres criaram coragem de falar e não estão aceitando se submeter a mais uma relação assim. Não é que eles estão matando mais. Nós estamos falando mais. Tomamos coragem para falar. Estamos exigindo mais. Não estamos aceitando viver com pouco. Então, hoje a mídia faz aquele, joga lá, não sei quantas mulheres mortas em um dia. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, não sei quantas mulheres estão morrendo no país. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu lembro uma vez a minha avó contar que ela tinha uma amiga, que hoje é muito idosa, já é falecida. Ela tinha uma amiga que ela apanhava de manhã, de tarde e de noite. Quando ela não ouvia o barulho dele batendo nela, ela ficava preocupada. E era vizinha dela, eu vou só ajudar minha filha. Naquela época a gente não podia se meter na vida dos outros. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia a gente não mete a colher, não. A gente mete a colher, o prato, o garfo e tudo que tiver junto. Porque a gente está aprendendo. Já uma lei do Estatuto do Idoso, que é uma lei antiga, será que teríamos tanta necessidade de ensinar a respeitar o idoso? Não seria algo cultural? Será que nós teríamos tanta necessidade de ter a Lei Maria da Penha se a gente tivesse uma cultura de educação?
Entendeu? Não que seja contra as conquistas que vieram até agora, porque eu simplesmente sou apaixonada pela história da Maria da Penha. Eu até comprei um livro dela, que o nome do título é Sobrevivi e Posso Falar. E é incrível que aquela mulher passou e ela conseguiu passar tudo aquilo para lutar por mulheres que ela nem conhecia. Porque ela luta pela gente até hoje. É graças a ela que eu tenho hoje a liberdade de sentar aqui do lado de dois fenômenos. O Dr. Giovanni. Não sei nem se sou merecedora de estar no mesmo lugar que o Dr. Giovanni, que é um cara que tem, histórias. Mas graças à luta dela, hoje a gente pode estar ocupando o mesmo espaço. Eu sempre falo assim que essa geração é uma geração, essa geração não é de vocês, mas essa geração que está vindo agora, que é dos adolescentes, é uma geração que eles não estão sabendo pelo que brigar, porque nós já brigamos por tudo. E é verdade. E agora nós estamos tendo que brigar por tudo novamente. Nós estamos tendo que firmar todo dia. Já prestaram atenção quantas emendas já tiveram a Lei Maria da Penha? Agora tem uma parte aí da lei que fala sobre, não é mais o dano moral, é o, como é que é o nome? Aquele nome em inglês lá, até esqueci. Que é o de que o homem não pode, quando a mulher estiver conversando em algum local, que eles estiverem todos juntos, ele não pode mandar ela calar a boca e nem menosprezar o que ela diz. Eu esqueci o nome, mas é um nome em inglês. Precisava disso? O homem tem mesmo que mandar eu calar a boca? Tá bom, eu falo muito, mas tem que mandar calar a boca? Tá faltando 5 minutos, não precisa mandar calar a boca. Mas tem. Eu já sentei num local uma vez com um casal, e assim, a cada palavra que a mulher falava, ele cortava. Aí ela falava, meu bem, gente, aquilo foi me irritando tanto. Aquele meu bem dela foi me irritando tanto. Aí na hora que eu fui no banheiro, eu falei, vamos no banheiro? Eu falei, mulher, deixa eu ficar te cortando toda hora não. Porque ele é assim mesmo. Eu falei, mas tá errado. Precisamos de lei. Pra educar. Tinha necessidade? Eu vejo que não. É algo que você tem que ensinar na sua casa. Por exemplo, os meus filhos, eles sabem o que é preconceito, o que é Lei Maria da Penha. Não existe Lei João da Penha. Essa é a frase que o meu filho fala. Olha, mãe, eu acho que você vai ter que ir lá na escola, porque tem um coleguinha que ele fica puxando o cabelo da outra colega, e eu acho que é a Lei Maria da Penha. Então, assim, é algo de educação, mas nós temos que lutar contra isso todos os dias. Sobral Pinto, né? Aquela frase que fala que a advocacia não é uma profissão para os covardes, e é realmente verdade. Como o direito tem um leque muito grande de oportunidades e de concurso, só fique na advocacia quem realmente tiver coragem, porque não é fácil. Por mais que eu seja apaixonada e por mais que eu consiga encantar qualquer um que eu for falar sobre as minhas histórias na profissão, porque eu tenho cada história, que às vezes daria até um filme, um livro. Histórias bem engraçadas. Mas realmente é uma profissão só para quem tem muita coragem para lutar, porque não é fácil. Outra ilusão, não enriquecemos, viu? Vocês não vão enriquecer com 1 ano de advocacia. Nem com 2, nem com 3 e talvez nem com 4. Com 5, quem sabe? Nem com 10. Ou só vai assustar. Eu não desanimo um pouco, porque tem umas áreas aí muito boas. Mas é uma profissão que tem oportunidade em todos os locais, porque as pessoas, eles acham que eles sabem. Todo mundo é advogado. Todos. Eu vou falar uma história aqui que eu tenho certeza que já passou com todos os meus colegas. O cliente chegar no escritório e falar, doutora, eu tenho uma ação que é assim, assim, a senhora vai fazer assim, assim, a senhora vai alegar artigo tal. O senhor já consultou outro colega? Não, eu vi no Google. Aí eu já peguei uma frase e muitos clientes meus já ficaram conhecidos disso. Se você tem um doutor Google, você não precisa ocupar o tempo da doutora Daiane. Fique com ele. Porque se você soubesse até pesquisar no Google, você não teria entrado nesse problema. Eu vejo muito isso. Contrato. É só um contratinho. Nem lê o que está assinando. Empréstimos bancários. Que é o que nós temos muito aqui. Empréstimos bancários indevidos. Todo dia com os idosos. Esses dias uma cliente minha, e eu fiquei com tanta dó, que se fosse aqui na nossa... Se a advogada fosse do Tocantins, eu ia chamar o doutor Giovanni para dar uma catracada nela, porque eu fiquei com muita dó da senhorinha. A cliente foi lá e falou, doutora, minha tia, ela é do Ceará, ela tem que fazer uma audiência. Ela pode fazer a audiência online, ela pode usar seu escritório para fazer a audiência?
Pode. Beleza, pode vir aqui, o Wesley vai auxiliar. Para entrar na hora, ligar, porque é uma idosa, né? Não sabe mexer muito com a internet. Aí eu perguntei para ela, a sua advogada já explicou o que a senhora tem que falar? Ela falou assim, sim, doutora, explicou. A mulher sentou na frente da câmera, a advogada lá do outro lado, eu olhei para a cara da advogada aqui. O juiz fez umas 3 perguntas, a mulher falou, hã? E eu lá atrás. Não, mas minha advogada não disse isso não. A advogada nem instruiu a moça, a senhorinha. Foi fazer a defesa da sustentação oral. A advogada não sabia nem falar. É o mínimo que um advogado tem que ter. Você não vai fazer uma audiência, e aqui acontece muito isso da gente ser pego de surpresa. Graças a Deus, os nossos 2 juízes aqui, eles não fazem essa com a gente, né? De falar, vamos fazer a sustentação oral aqui na hora da audiência. Eles dão prazo pra gente. Mas se você vai para uma comarca onde você não sabe como funciona, leva anotadinha para você não passar vergonha. Eu fiquei com vergonha da advogada. Eu não pude falar, mas esse daqui abriu o bocão. Falou, ó, essa advogada da senhora é ruim, hein? Eu não posso falar, né? Porque é uma colega. Mas se fosse aqui no Tocantins, eu tinha falado para o doutor Giovanni. Então você não pode brincar com o direito dos outros. Todas as profissões são muito importantes. Todas as áreas são muito importantes. Mas a que pode acabar com uma vida é a medicina e o direito. E a advocacia. Tem coisas que se você fizer para o seu cliente nunca mais levanta. Todo mundo acompanhou o caso lá do Johnny Depp, né? Teve até aquele meme, você pode errar quando escolher a esposa, mas não é quando você escolher a advogada. E é isso mesmo. Tem muitos profissionais. Então só fique na advocacia, não fique na advocacia por falta de opção. Fique na advocacia se você se identificar. Porque nenhum de nós temos direito de brincar com o direito de quem nos procura. E jamais temos o direito de nos calar em frente a uma injustiça. Um advogado, ele não pode deixar de dar sua opinião. Ele pode até calar se ele não for perguntado, mas ele jamais pode deixar de dar a sua opinião em qualquer questão, quando ele é questionado. Nós fazemos parte da sociedade. E no Bico do Papagaio, nós temos uma luta diferente das outras regiões. Porque aqui nós temos que nos impor diariamente. Infelizmente, não é uma profissão que nesse momento, há muitos anos atrás, foi muito valorizada, foi muito respeitada, e infelizmente, nessa era que nós estamos vivendo, que a gente está competindo com o Dr. Google, nós não somos valorizados. Hoje é o dia 11 de agosto, em que comemora o dia do advogado, e eu prefiro falar o dia da advocacia, porque se eu me incluo como mulher e advogada que sou, por mais que não tenha se mudado a nomenclatura, mas eu tomo a liberdade de mudar para mim, a luta ainda é diferente. Eu posso falar que eu posso comemorar esse dia? Posso, porque muito foi conquistado para chegarmos até aqui. Mas eu não posso sorrir e ainda soltar fogos, porque a minha profissão, por mais que ela seja essencial à administração da justiça, ela não é tão valorizada para ser considerada como administração da justiça. Uma vez eu questionei, num estabelecimento, numa cadeia até, não foi aqui, não estou falando de vocês, que tinha lá, não sei o que, procura a Defensoria Pública. A Defensoria Pública são advogados que são pagos pelo Estado. Eu falei, aí por que não colocou lá o advogado particular? Porque nós também temos o direito. Então, é uma briga nossa constante por valorização. Todo mundo é advogado. E tem mais uma coisa que eu tenho que alertar vocês que estão chegando agora. Nós não temos férias. Nunca. Você é advogada na fila do pão, você é advogada no supermercado, você é advogada na igreja, você é advogado lá na ilha do doutor, mas você sempre é advogado. Você é advogado no meio da festa bebendo, mas você é advogado. E você vai ser consultado. Você pode até falar para aquela pessoa, não, me procura no meu escritório, marque um horário, dá um cartãozinho. Mas mesmo assim você vai ser ainda consultado. Porque a nossa profissão, ela nunca nos deixa. Eu gosto. Eu jamais separo a Daiane da advogada. Inclusive, uma vez eu fui para uma reunião da minha sobrinha, e aí a diretora começou a ter um probleminha, né? Os ânimos se elevaram. Ela falou assim, doutora, a senhora está aqui como advogada ou como tia? Eu falei, depende da senhora. Porque eu não deixo minha profissão lá fora para poder entrar em nenhum estabelecimento. Onde eu vou, ela vai junto. Agora, como a senhora vai ser tratada, depende da senhora. Porque eu estou aqui para brigar pelo direito da minha sobrinha, que é autista, e ela tem direito. Então, todos os dias, nós temos que mostrar a nossa luta pela justiça. Não está fácil, não era fácil, não está fácil ainda, mas vale a pena. Só
é tão ruim porque a gente tem que lutar com o Dr. Google. Mas não se preocupem tanto com ele não, porque de vez em quando ele falha e falha feio. E ele também não consegue fazer as audiências ainda. Eu agradeço o convite. Como era apenas um bate-papo, estou muito feliz de ter conhecido vocês. Tem algumas caras aqui que eu já conheço e fiquei muito feliz de ver a Érica. Muito feliz mesmo. E sejam bem-vindos. E eu espero que todos aqui saiam advogados. Eu espero encontrar com vocês, porque eu não tenho pretensão de sair dessa profissão, porque eu não me vejo em outra forma, a não ser sendo advogada, e eu tenho muito orgulho disso. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pelo convite.